na nossa aula de hoje, nós daremos continuidade ao que começamos a conhecer, que é a estrutura do nosso sistema notacional de escrita. Especificamente conversamos sobre a dificuldade que temos nos processos de alfabetização equivocados, com métodos que vêm ensinando de forma equivocada as crianças. E já passamos a conhecer um pouquinho da nossa estrutura entre relação de letras e seus sons e vice-versa. Conhecemos um pouquinho as 6 letras que têm uma regularidade na língua, vimos também quais são as condições da vogal dentro da língua. E a vogal é uma letra de ligação da língua, que ela é o núcleo das sílabas e precisa ser muito bem trabalhada para que não haja falhas no processo de escrita do seu aluno posteriormente. Hoje estaremos dando continuidade às demais consoantes, porque já passamos vogais e algumas consoantes, mostramos primeiro as únicas que são regulares e vamos trabalhar as demais que não são regulares e eu tentarei justificar por quê. Bom, aqui está. A letra em questão é a letra L, devidamente representada pelo seu grafema. E esta letra possui 2 sons na língua. Um deles é L para lápis, laranja, luva. E o outro sonzinho é o som de U, para fazer a palavra pastel, por exemplo. Ok? Claro que o modo mais regular e de uso mais frequente dela é no papel de L. Mas quando eu vou ensinar para as crianças, eu preciso também mostrar que esta letra pode aparecer no final de uma sílaba, no final de uma palavra, e o sonzinho não será mais U. Para laranja, por exemplo, será U. Desta forma, eu ensino da maneira correta. Claro que você vai pensar, poxa, Esther, mas esse é um conceito muito difícil para uma criança de séries iniciais. Sem dúvida, professora. E eu não estou dizendo que ela já precisa ser exigida a se apropriar desses elementos. O que eu estou querendo dizer é que você não pode querer ensinar do jeito errado e depois exigir que seu aluno escreva do jeito certo. Eu sei que é uma questão difícil se apropriar de 2 elementos, mas quando você explica da maneira certa, em primeiro lugar, você não está enganando o aluno, vamos assim dizer, lembrando lá do Cagliari, tasca de cara o que é e como funciona. Você precisa dizer para o seu aluno que na hora de escrever ele precisa prestar atenção nos sonzinhos, que nem todos os sonzinhos têm uma letrinha só que faça eles, né? Que ele precisa pesquisar. E na atividade, por exemplo, como o L, você vai introduzir o L, vai mostrar que ele tem mais de um dos sons e nada fica proibido, por exemplo, de na sequência você separar. Uma hora pesquisar palavras onde o L está com som de U e outra hora quando o som do L é o macro som dele, como por exemplo fazer lindo, labão, laranja. Nada impede. O problema todo está em mostrar uma forma regular, e eu quero que você entenda isso, e depois exigir a língua como ela é irregular. Você poderá ver propostas neste trabalho ainda, né, que teremos a seguir de crianças trabalhando essas irregularidades da língua através de jogos, brincadeiras de pesquisa, dentro da visão da consciência fonológica também. Continuando, e o M é regular? Não é. Ele é regular na sua primeira função, para mamãe, Marta, Moisés. O problema é que ele aparece junto com as vogais, fazendo um dígrafo, como por exemplo na palavra compraram, lá está ele. E ele modifica a vogal, ele nasaliza ela. Quando você ensina M para criança, você precisa ensinar o M inicial para mamão, Moisés, melancia, mosca e por aí vai. Mas já precisa alertá-lo que esta letrinha, quando está no final da palavra, ou quando está acompanhado da vogalzinha, tem outro sonzinho. Sabe por quê? Isso vai ajudar até na hora que ele for ler. Como ele vai ler aquela palavra, tentando buscar os elementos, por exemplo, do mamemimamu, compraram. Pensa lá em compraram. Chega no final. Ele não acha isso. Primeiro que no mamemimamu nem tem esse pedaço. Segundo, para fazer esse finalzinho ão, ele não conhece essa regularidade. E ele às vezes não consegue nem fazer a leitura da palavra. Portanto, você vai mostrar das 2 maneiras, vai trabalhar o M de forma inicial dele, né, que é o maior uso dele,
e vai reservar um outro momento para trabalhar da outra forma, que é com som de fechado, mas precisa ser trabalhado. N também não é regular, porque da mesma forma que o M, ele está na palavra nariz, navio, e tem esse sonzinho, mas ele também aparece acompanhado das vogais, que deixa essa vogal nasal, como por exemplo na palavra antes. Uma boa dica que eu dou aqui para vocês, essas duas letras, M e N, elas têm uma oclusão, né, na hora de falar. Da mesma forma, o N, né, a letra N, com seu grafema já representado, não possui uma regularidade sempre, porque ela pode e deve ser usada bastante para navio, nave, neném, mas ela também aparece logo depois da vogal e muda a sonoridade da vogal, fazendo esse som fechado de antes, por exemplo, e precisa ser pesquisado. Nessas duas últimas telas, mostrei a contaminação que o M provoca na vogal, provocando ali um dígrafo, né, para fazer esses encontros en, in, on, e aqui no caso en, in, on. Bom, da onde que eu faço essa pesquisa? Do N ou da vogal? Porque eu já mostrei no mesmo gráfico da vogal que a vogal também tem essa questão sonora. A melhor dica que eu deixo é que você faça essa pesquisa, obviamente, partindo das vogais. Num dia você pode, já com uma criança de processo de alfabetização já avançado, talvez lá, não que eu não explique os dois sons, acho que isso precisa ficar claro, mas as pesquisas podem ser feitas em momentos diferenciados. Eu posso fazer uma brincadeira onde as crianças vão pesquisar nas palavras que eu falo se o som da letrinha A é aberto ou é fechado, por exemplo, o que ajudaria muito aqui. Amor. E a criança vai mostrar a representação para essa letra, que seria um único A. Antes. Esse sonzinho aberto ou fechado? E a criança poderia fazer uma pesquisa. Ele não é só ates. Se eu colocar só ates, vai ficar exatamente assim, ates. Eu preciso pesquisar quem faz esse som. Antes. Poderia ser o A com o tio e poderia ser o A com o N. Quando eu trabalho dentro dessa pesquisa de consciência fonológica apropriada dentro da real relação entre letras e sons da língua, eu já vou fornecendo elementos para trabalhar a ortografia, como você já pode ver. E nós vamos mostrar atividades que envolvam também essas letras. A letra C, o grafema está ali devidamente representado, o nome da letra é C. Ela não tem um único som, ela tem dois sons, o som de K, este é o som, e o som de S também, que é para fazer palavras como cereja e cidade. Como eu ensino esta letra? Quando eu ensino essa letra, eu preciso explicar que ela tem dois sons, que podem estar no cabelo, na cadeira, na camisa, mas que também estão em Cecília, cevada, por exemplo. E que esta mesma letra tem duas representações, uma K, outra S. Posso fazer uma brincadeira onde as crianças vão pesquisar. Por exemplo, eu falo palavras e eles vão me dizer se essa letrinha veio com o sonzinho de K ou se essa letrinha veio com o sonzinho de S. E eles podem vir preenchendo brincadeiras e atividades de forma que eles venham compreendendo a relação entre letras e sons. Mais uma vez falo para vocês que o objetivo desta aula não é mostrar necessariamente como trabalhar, mas corrigir equívocos entre representação, entre letras e sons. Eu espero que na hora de você visualizar aulas práticas, você tenha mais ideias de como trabalhar isso no seu dia a dia. E com esta aula prática que vai ter apoio de uma professora alfabetizadora, talvez você busque mais elementos dentro do que você precisa. Meu papel nessa aula é mostrar para vocês os sons reais das letras e verificar que nem sempre eles são regulares. Bem, a letra K, devidamente representada com seu grafema, tem o som K. Ela é regular. Porém, não é ela sozinha que faz esse som. A letra C também faz. E por isso eu preciso, quando eu vou ensinar o K para a criança, alertar que existe outra também que faz e fazer esses confrontos entre os sonzinhos parecidos. Vamos passar para a próxima, que é o caso do Q. A letra Q, com o seu grafema devidamente representado, também faz esse som, né? Uma boa forma de explicar aqui a diferença entre o uso desses três sons, por exemplo,
trabalhando o que vem suprimir o C de Cecília, por exemplo, que não tem essa regularidade, ele não é o C com E, ele não vira queijo, por exemplo. Se eu escrever queijo com CE, vai virar seijo. Então, uma boa forma de confrontar este que com o C, uma explicação que eu dou é mais ou menos assim. A letrinha C tem mais de um sonzinho. Às vezes os sonzinhos vêm com este tipo de sonoridade, ó, da letrinha K. Vamos ver, ó, cadeira. Tem este sonzinho da letrinha K, que pertence ao C? K. Tem. A palavra cabelo, tem? Tem. A palavra quero, tem? Tem. Só que não é desta forma que ela é escrita, não é com esta letrinha que ela é escrita. Se ela for escrita com essa letrinha, vai ficar, em vez de quero, vai ficar cero, porque quando ela está seguida de E, ela não tem mais o som de K, e sim o sonzinho de S, ok? Então, um confronto para fazer entre queijo e seijo é muito importante pedir, depois que as crianças entenderem e compreenderam esses sons, fazer um confronto entre palavras, por exemplo, que usam C e que usam Q. Quero, cereja, querido, quilo, cibele, cinema, cerveja, cevada, por exemplo, ok? É preciso, então, fazer um confronto para que haja uma compreensão. Esse confronto pode ser feito ao longo do ano, mas é importante que faça os confrontos entre essas devidas sonoridades. Bem, na sequência vamos ver o fonema, o grafema, desculpe, da letra G, que é bem semelhante à questão da letra C. A letra G tem dois fonemas na língua, um que é G e o outro que é J. No fonema G, eu posso usar para fazer galho, guerra, guiso, gordura, guloso, ao passo que para fazer J, eu uso para geleia e girafa. A maneira correta de ensinar é mostrando que essa letra tem dois sons que fazem ela, que é o som G e o som J. Da mesma forma, lançar pesquisa com as crianças, pesquisar, por exemplo, na sala de aula, um aluno que se chama Guilherme é uma ótima representação para o som de G. Ao passo que se você tiver também uma aluna chamada Gisele, né, é uma boa pesquisa para fazer a outra busca do sonzinho Z, e assim sucessivamente. Aqui está o oponente do G. G tem dois sons, um deles G, o outro J. E nós temos uma letra que tem uma regularidade sonora, que é o J. J sozinho na língua faz J. Porém, quando está com E e com I, não faz sozinho. E aí você, ao apresentar a letra, vai dizer que esse sonzinho J, quando está com jacaré, joia, juju, é ele sempre. O problema é quando ele está na palavra jeito. Pode ser que a criança entenda também que pode ser jeito com G e jeito com J. De qualquer forma que ela escreva jeito com J e jeito com G, está escrito jeito. Isso é uma visão ortográfica que ela vai se apropriar com o tempo. Mas quando ela pensa em sonzinhos Z na língua, a primeira letra que ela tem que pensar é esta, porque esta é que tem a apropriação máxima sobre o som. Mas ela precisa dividir em dois momentos o som com a letra G, para fazer, por exemplo, gergelim, que não é ela que faz, tá? E, por exemplo, na palavra jiboia, que é ela que faz e não o G. Na próxima aula, nós continuaremos estudando essas letras e sons da língua, vendo as irregularidades que existem e verificando algumas questões importantes que precisam ser ensinadas dentro dessa estrutura do nosso sistema de notação gráfica.